Ontem alguém perguntou sobre a Bíblia. Se você tem alguma. A Bíblia White. Bíblia White. Você tem noção do que é? Sim, a Bíblia White ela não é uma produção oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é uma produção de um ministério independente, tá? E não contou com o aval da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? O que é a Bíblia White? Né? Seria uma Bíblia com notas de rodapé de Ellen White, né, da senhora White. Essa Bíblia ela é muito problemática porque, primeiro, eles não fizeram um trabalho de tradução da Bíblia, eles pegaram a Bíblia King James, né, supondo que a tradução da King James é a melhor, né, quando, na verdade, não é verdade isso. Né, em questão de tradução, geralmente as traduções mais novas são melhores, porque o processo de tradução ele é complexo, então ao longo do tempo, né? Ao longo das novas descobertas vai melhorando a qualidade. Exatamente. E o problema maior, né, foi tentar fazer de Ellen White um comentário bíblico, que é muito complicado, porque como eu expliquei ao longo da palestra, Ellen White nunca pretendeu ser um comentário bíblico. Não era essa a função dela. Isso não é diminuí-la de forma alguma, mas ela nunca pretendeu ser, tanto que ela nunca escreveu um comentário bíblico. Né? Então, você tentar pensar textos dela e colocar na Bíblia como se fosse um comentário bíblico, e um comentário bíblico exaustivo, tipo assim... É aquilo ali e pronto, acabou. E não tem como ter mais nada além disso, isso é muito complicado. E acaba, né, levando as pessoas a crerem que a nossa visão de Ellen White é como se Ellen White realmente fosse uma Bíblia, né? Fosse o tema do primeiro dia, fosse uma Bíblia 2.0, né? Vamos lançar uma Bíblia aqui melhor, mais completa. Para os de fora é até... Né, olha, os caras têm até a Bíblia da irmã White, né? Então eles devem até imaginar que a nossa Bíblia tem mais livros, né? Tem um livro, primeiro White, segundo White. Terceiro Crônicas, alguma coisa assim. Complicado, né? Isso, mas realmente é um grupo que não é oficial, é um grupo inclusive perfeccionista. Então não é uma publicação, não sei nem se chegou a ser publicado, mas não é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe inclusive declaração da Igreja dizendo, olha, nós não concordamos com isso, mas não tem muito o que fazer, né? Porque já caiu como é que se diz? Qualquer um pode usar os textos dela, domínio público, então não tem muito o que fazer. A gente tem uma pergunta aqui rapidinho, óbvio que é uma pergunta que já foi... alguns elementos para responder ela já foram tratados ao longo da semana, mas como você responder essa pergunta de forma rápida, assim, é a pergunta do Tiago Teles, perguntou assim: gostaria de saber a forma de como lidar com Ellen White sem idolatrar. Então, uma resposta rápida. É uma ótima pergunta. Bom, o que a gente precisa entender, primeiramente, existe uma diferença entre o que Ellen White disse e o que muitas vezes as pessoas dizem de Ellen White. Isso tanto em relação aos críticos, quanto em relação aos próprios adventistas. Há adventistas que têm uma visão distorcida de Ellen White, que colocam Ellen White acima do que ela pedia que se colocasse. Né? Então, você precisa fazer essa diferenciação. O segundo ponto o que Ellen White dizia? Né? Ela dizia que os escritos dela não eram para ser colocados no lugar da Bíblia. Então, quando você vê um adventista que faz isso, você sabe que ele está indo contra a própria Ellen White. A própria profetisa que ele diz seguir, ele está contradizendo ela. Então, para você seguir Ellen White sem idolatrar, você tem que entendê-la da maneira como ela se entendia, como uma mensageira, como uma pessoa que estava ali para apontar para a Bíblia e não para ser a própria Bíblia. George Knight, que é um teólogo que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: quando você aponta o seu dedo para a lua, você quer que a pessoa veja a lua, não o seu dedo. Percebe? Ellen White, ela apontava para a Bíblia. Então você tem que olhar para a Bíblia, não para o dedo de Ellen White. Né? Isso não é diminuí-la, mas é simplesmente fazer o uso dela da maneira como ela pedia que fosse feito. A Carla está informando aqui que o livro é gratuito, você pode acessar pelo Reação Adventista, novamente. Uma coisa que perguntaram ontem, não sei se a gente chegou a falar aqui ao vivo, né, durante a programação, algumas pessoas vieram perguntar sobre o livro físico. Você pensa em disponibilizar esse livro de forma física? Como é que está esse... Sim, eu vou fazer um financiamento coletivo, né, que é uma pré-venda, né, provavelmente em agosto. Então, a ideia eu vou cotar numa gráfica para ver quanto é que fica, né? Imagino que fique alguma coisa em torno de R$50, não sei. E aí, quando eu tiver o valor fechado, eu vou anunciar para que as pessoas que queiram comprar façam o pagamento. Então, a pessoa vai fazer o pagamento antecipado. Por exemplo, se eu precisar de 50 pessoas, bateu 50 pessoas, eu pego o dinheiro
faço o pedido na gráfica e levo. Que é um processo que precisa de quantidade, né? Não dá para imprimir um livro. Então geralmente as tiragens são 50, 100, as mínimas, né? Então, assim que ele tiver alguma novidade, a gente coloca também nas nossas redes sociais. Sim. Uma pergunta que fizeram, acho que foi no primeiro dia, né? Por que nós deveríamos avaliar o que Ellen White falou? Eu lembro. A pessoa perguntou assim, se Ellen White é inspirada, por que a gente precisa comparar ela com a Bíblia? Para ficar sempre comparando. Uhum. Bom, eu acho que é interessante responder essa pergunta. O que acontece? Eu falei isso durante as palestras, mas eu explico aqui de uma maneira mais resumida. A Bíblia, ela nos orienta a provar o que as outras pessoas dizem, incluindo o que os autodenominados profetas dizem. Não é só uma pessoa dizer, eu sou profeta e tá bom, tá tudo certo. Era o elogio aos bereanos, né? Que provavam o que os próprios apóstolos de Cristo falavam. Exatamente. Então, a Bíblia, ela nos orienta a isso. A Bíblia é a regra de fé e prática. Então, Ellen White não fica fora disso. Você sabe que Ellen White você só consegue saber que Ellen White é uma profetisa verdadeira se você avaliar o que ela disse pela Bíblia. Se você não avaliar, como é que você vai saber? Né? Você não tem como pressupor isso, né? Seria um raciocínio circular. Então, você precisa avaliar pela Bíblia para você chegar a essa conclusão. Essa avaliação é uma avaliação constante. E aqui é uma coisa interessante. As pessoas acham que avaliar constantemente é não crer. Então, diz assim, a gente tem que avaliar aqui o que ela disse. Então você não crê. Não, não é isso. Na verdade, às vezes é até o contrário. Justamente porque eu creio nela, eu não tenho medo de avaliar à luz da Bíblia. Porque se eu creio nela, então é óbvio que quando eu for avaliar, eu vou descobrir que ela está de acordo com a Bíblia. Perfeito. Então não é um problema. E, obviamente, se você realmente crê em Ellen White, você tem que levar Ellen White a sério. Ela dizia que tinha que provar as coisas pela Bíblia, incluindo a ela mesma. Então você não pode fazer o contrário disso. Eu acho interessante aquela... É uma analogia que a gente faz para entender isso quando diz que Jesus disse que nos últimos tempos teriam falsos profetas. Se haverão falsos profetas, é porque haveriam os verdadeiros, e para a gente saber qual que é falso e verdadeiro, deve ter algum tipo de teste que deveria ter sido feito. Então, esse teste é orientado pela Bíblia e é o mínimo que a gente tem que fazer. Se a pessoa chega com a mensagem e fala, eu tenho a mensagem de Deus, vai ter lá na Bíblia os testes que a gente faz. A gente não tratou disso especificamente nessa série, mas tem material, a gente pode disponibilizar também. Então, não é, como você falou, não é um questionamento porque eu estou duvidando, é justamente ao contrário. Exato. Né? E assim, fazer isso constantemente é o que nos torna bíblicos. Né? A gente não deve ter medo disso. Eu digo no meu livro que o adventista ele não deve ter medo de questionar suas próprias doutrinas, incluindo Ellen White. Porque se ele crê na Bíblia de verdade, está tudo certo. É Ellen White que diz, por exemplo, se você questiona a sua fé, as suas crenças, né, e está errado, ótimo, você descobriu, você sai dali. Se você questiona as suas crenças e está certo, ótimo, porque agora você pode mostrar para as pessoas, provar para as pessoas que está certo. Né? Então ela diz assim, a verdade não perde em nada por ser questionada. E eu concordo com ela. E incluo Ellen White nisso. A gente questiona Ellen White porque a gente sabe que se é verdade, ela vai prevalecer. Perfeito. Então, acho que é isso. A Deilza deu bom dia aqui também. A Regina disse assim, gostei muito das palestras do Davi, poderia ter mais uma semana. Mas aí teria que adiar a volta lá para o Pará, né? Aí ia ficar complicado, difícil, né? Pois é. Acho que é isso. A gente termina aqui. Se pedir para você fazer uma oração final. Ficamos felizes aqui da presença de vocês que estiveram aqui com a gente ao longo desses 5 dias, todo mundo que esteve aí nas lives, lembrando, compartilha, manda aí para as pessoas, e qualquer novidade que a gente tiver, a gente vai estar sempre nas nossas redes sociais, no Instagram, aí no YouTube, todo dia toda semana vai ter um programa novo para você. Hoje tem Pastor Jean com série sobre o Espiritismo, mais uma série baseada no solo escritura. Importante. O que a Bíblia diz sobre isso, e é um tema muito relevante, né? Então, fique ligado aí no nosso canal, hoje tem também. E é isso, Davi, faz uma oração aí pra gente. Eu gostaria de agradecer à igreja pela oportunidade, agradecer ao pastor Rafael, agradecer ao pastor Jean, agradecer a você e a todo mundo que comprou essa ideia, né, de falar sobre esse assunto tão importante. Eu acho que é uma iniciativa muito legal da Igreja de Botafogo, porque é um conteúdo teológico relevante,
né? Eu acho que a gente tem que dar coisa sólida para as pessoas, né? E a gente não deve ter medo dos questionamentos, né? Então, questionou, vamos responder, né? Então, eu agradeço por essa oportunidade. E é isso. Vamos orar? É isso. Ora aí com a gente. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcança, mesmo sem nós não merecermos. O Senhor só pede que nós creamos no Senhor e deixemos que o Senhor conduza a nossa vida. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui presente, cada um que se dispôs a vir neste domingo de manhã, e também peço que o Senhor abençoe cada um que está assistindo agora ou que vai assistir depois. Que essas pessoas, todas elas tenham um encontro com o Senhor. Aqueles que já o conhecem, que o encontrem a cada dia, Senhor. E aqueles que não o conhecem, que tenham um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Eu peço que o Senhor também nos prepare na nossa vida diária, incluindo na nossa vida espiritual, e na nossa vida intelectual. Que nós tenhamos capacidade de defender aquilo que nós acreditamos, Senhor. Não para impor para as pessoas, não para sermos orgulhosos, Senhor, não para nos acharmos os donos da verdade, mas simplesmente, Senhor, para termos certeza daquilo que a gente crê e podermos dar essas razões da nossa fé, conforme nos orienta a Bíblia, para todo aquele que nos pergunta, Senhor. Eu peço perdão pelos nossos pecados e peço que o Senhor nos ajude em nosso processo diário de santificação, Senhor. Cremos que o Senhor está perto de voltar e queremos estar puros, limpos, santos quando o Senhor estiver aqui para nos buscar. Abençoa todas as pessoas que assistirem, não importando de qual denominação elas sejam, Senhor. Nós acreditamos que a fé em Jesus nos une, Senhor, e podemos chamar essas pessoas de irmãos. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.